que é que fundo de viveiros pode levar o seu dinheiro, a sua lucratividade embora dentro da piscicultura? A gente vai falar hoje sobre um tema que vem sendo discutido muito, principalmente quando eu abordo sobre qualidade de água. Esse tema é muito debatido, que é, o fundo de viveiros. Por que é que fundo de viveiros pode levar o seu dinheiro, a sua lucratividade embora dentro da piscicultura? Por que é que ter fundo de viveiro mal controlado, com excesso de matéria orgânica, pode fazer com que você tenha, às vezes, até prejuízos, né? Quando chega a fatores críticos aí de levar peixes à mortalidade, mas também dificulta o teu processo em conseguir faturar os R$125 mil por hectare, que é o que a gente ensina aqui no Aqua Sucesso. Então, se você quer, em algum momento da sua jornada aí de piscicultor, faturar R$125 mil por hectare, não dá para achar que ter a matéria orgânica no fundo do viveiro, ter acúmulo de matéria orgânica, ou pior, não se importar com a matéria orgânica que é acumulada dentro do seu viveiro, isso vai levar o teu lucro embora, vai fazer com que você não consiga ter os resultados de produtividade que podem ser conseguidos se você tiver todos esses controles, né? E além de ter matéria orgânica acumulada, existe ainda uma outra dificuldade, um outro problema muito agravante que pode acontecer, muito crítico que pode acontecer, quando você não tem um fundo de viveiro bem compactado, né? Então, tem uma represa e essa represa não foi preparada antes do recebimento dos peixes. Se nós estivermos aqui falando sobre peixes, sobre tilápia, né? Isso é um problema muito ruim dentro de viveiros, né? O que acontece? As tilápias, por mais que você compre tilápias masculinizadas, inclusive teve até uma caixinha de perguntas ontem nos stories, perguntando justamente sobre isso, se precisa comprar alevinos de tilápia de produtores de alevinos, né, de empresas que trabalham com produção de alevinos. E sim, é importante que seja feito dessa maneira, porque se você usa alevino de tilápia, né, da natureza, ou que desovou dentro de um viveiro do vizinho, sei lá de onde, você corre o risco de ter um percentual de fêmeas muito grande dentro do teu lote, e tendo um percentual de fêmeas muito grande dentro do lote, você corre o risco de que essas fêmeas desovem. E isso é ainda mais crítico quando a gente está falando de lugares quentes, de lugares onde você tem, de municípios, né, de estados muito quentes, onde você tem altas temperaturas ao longo de todo o ano, diferente do que acontece na região sudeste e sul do país, por exemplo. O que acontece, né? A tilápia, se você tem fêmea dentro do lote, ela desova, ela fica apta à reprodução em torno aí de 4 meses, né? A partir dos 4 meses de vida, de idade, aí ela já começa a estar apta à reprodução, se tiver temperatura. E o processo de liberação dos oócitos, né, para que venha a espermeação do macho, ele acontece com um processo que ela cava como se fosse um ninho, então ela precisa fazer um buraquinho, que a gente chama mesmo de ninho, dentro do viveiro. Por isso, em tanque-rede, isso não acontece, né? Porque ela não tem como cavar um ninho dentro do tanque-rede. Em viveiro escavado, a gente tem muito problema com isso por conta dela conseguir fazer o ninho e, através de fazer o ninho, ela solta os oócitos e aí esses oócitos vão ser fecundados e aí vai produzir mais alevinos. Soraya, mas se eu estou produzindo alevino dentro do meu viveiro, isso não é bom? Isso não é maravilhoso que eu não precise comprar alevinos novos para a próxima safra? E não é. Quantas vezes vocês já ouviram eu falando aqui sobre a quantidade de peixes que a gente coloca dentro do viveiro precisa ser calculada de acordo com
o tamanho do viveiro, o volume de renovação de água, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga identificar a capacidade de suporte, ou seja, quantos quilos de peixe eu consigo produzir ali dentro daquele viveiro. Então, se eu definir, se eu identifiquei que o meu viveiro é capaz de produzir 10 toneladas de peixe, e eu coloco a quantidade de peixes para formar 10 toneladas de quilos de peixe dentro do viveiro, se houver reprodução de fêmea ali dentro do viveiro, o que vai acontecer? Eu vou ter mais peixes do que o meu viveiro suporta, né? Eu vou fazer. E aí, esses peixes não vão chegar no peso de abate que eu desejo, ou eu vou ter dificuldade, ou vou ter mortalidade de peixe, porque vai chegar em um momento que vai atingir as 10 toneladas, mas o peixe não vai ter chego até o peso de abate, e com isso começa a faltar oxigênio, começa o acúmulo de matéria orgânica, o excesso de compostos nitrogenados, vários fatores, aqueles efeitos cascata vão acontecendo ali dentro do viveiro, e isso pode chegar a ponto de causar a mortalidade dos peixes, enfim. Então, por isso não é bom, não é vantajoso, né, ter fundo de viveiro que não seja bem compactado. Mas eu estou começando agora, eu não tenho dinheiro do investimento para entrar dentro do meu viveiro, ou dentro da minha represa, ou dentro da lagoa que já está estabelecida ali dentro da minha propriedade. Tá tudo bem. É importante você tentar otimizar ao máximo a infraestrutura que você já possui hoje. Mas, primeiro, você precisa estar ciente de que ou você escolhe não produzir tilápia até que você consiga deixar esse fundo do viveiro bem compactado, né? Assim, preparado para o recebimento de tilápias, caso haja um percentual de tilápias fêmeas, ou caso você não venha adquirir lotes de alevinos de qualidade, com alto percentual de machos dentro do lote, ou então você se preocupa muito em comprar um lote que tenha 100% de alevinos machos, né? 100% de machos. E hoje já é possível a gente encontrar, assim, empresas que têm qualidade de alevinos muito bons, né? Grandes empresas que já estão há muitos anos no mercado, que conseguem fazer esse processo aí de masculinização bem eficiente, chegando a números aí de 99,8%, 99,9% de machos, e aí, né, você acaba tendo um pouquinho. Mas aí o que você faz? Você coloca um pouquinho a menos do que a capacidade de suporte, coloca um pouquinho a menos para não correr o risco. Então, essa é uma estratégia para quem tem viveiro que não vai limpar o fundo agora, compactar bem o fundo agora, e mesmo assim quer produzir tilápia. Então, ou você, né, encontra um fornecedor de alevino que seja de alevinos de boa qualidade, de boa procedência, e que tenha a segurança de que ele está entregando lá os 99,9% que ele está dizendo de machos, que seja correta essa informação, né? Ou então você escolhe não produzir tilápia até que esse viveiro fique pronto. A outra questão de fundo de viveiro é exatamente o acúmulo da matéria orgânica, que aí é prejudicial, independente da espécie que você vai produzir. Se você tem um fundo de viveiro muito mole, muito fofo, com muita lama solta, isso faz com que facilite esse processo de matéria orgânica sendo acumulada ali, né? Então, é mais difícil também você conseguir fazer a degradação dela. Mas é importante que você consiga acompanhar, monitorar ao longo de todo o ciclo de produção. E ainda por cima, se o caso do teu fundo de viveiro for uma represa ou um lago, uma lagoa que tinha uma mata dentro, né? Então, eu tenho um lago, uma represa nativa dentro da minha propriedade, ou alaguei uma represa lá que tinha um mato dentro. E aí alaga, o mato começa a morrer, a árvore começa a morrer, começa a apodrecer, e aquilo se transforma em matéria orgânica no fundo do viveiro. Se você não sabe disso, não prestou atenção nisso, geralmente águas em reservatórios como esse são águas mais escuras, né? Porque justamente por conta da característica do solo, é um solo que é mais rico em matéria orgânica. Então, é importante para esse tipo de situação, você, antes de alojar os peixes,
fazer uma análise, né, de amônia, de nitrito, de nitrato, para entender exatamente como é que está a qualidade de água daquele corpo de água, né, desse lago, dessa represa, naquele momento, antes de colocar os peixes, porque aí você vai saber qual é o nível de concentração de matéria orgânica que você tem hoje dentro no fundo do viveiro, e preparar esse fundo, né? Encontrar uma maneira de tratar esse fundo. Se existe a possibilidade de secar o fundo, de secar toda a água desse viveiro e limpar o fundo, perfeito, é maravilhoso. A estratégia é essa, né? A regra é essa. Agora, se não existe uma maneira de você tratar, de você secar, deixar exposto ao sol e fazer toda a estratégia de manejo para preparo de viveiro com excesso de matéria orgânica no fundo, o uso de probióticos já resolve, né? Então, usar probióticos antes e ao longo do ciclo de produção para que você consiga minimizar ao máximo aquela matéria orgânica que está sendo acumulado ali dentro do viveiro. Então, são 3 fatores aí, né, que eu trouxe para vocês. Então, é o caso de você ter solo molengo, não necessariamente com matéria orgânica acumulado, mas não compactado, né? Muito solto, aquele barro muito solto mesmo, e sem ter sido previamente preparado para o recebimento dos peixes. Se for tilápia, você corre o risco de ter problemas com desova, principalmente quando você usa levino que não tem boa procedência. A segunda questão é quando você tem um ambiente que você não consegue secar, né? Não consegue secar, o uso de probiótico para preparar, e aí para qualquer espécie de peixe, ou então você conseguir secar esse viveiro e fazer todo o manejo necessário aí de exposição ao sol, ou uso de cal virgem, né? Para fazer a limpeza mesmo, né? Extração, né? Essa remoção da matéria orgânica. É muito importante. E o que essa matéria orgânica vai impactar na lucratividade? O que essa matéria orgânica vai impactar no seu objetivo de chegar no faturamento de R$125 mil por hectare? Porque se você tem matéria orgânica no fundo do viveiro, em excesso de acúmulo, né, acima do limite, porque existe um equilíbrio, existe uma quantidade de matéria orgânica que, se acumulada ali dentro, é suportada. Inclusive, a capacidade de suporte, ela é calculada em função disso também. Mas o que ela impacta? No desempenho. E o que é esse desempenho? É no ganho de peso. É na rapidez do ganho de peso. É na melhora da conversão alimentar. É no melhor aproveitamento da ração. É na melhor respiração do peixe. É no melhor metabolismo, né, de gestão dos nutrientes da ração por parte dos peixes, né? Isso sem contar, isso se a gente não levar em consideração o fato de que eu posso ter níveis de concentração de amônia tóxica, de nitrito, tão altos por conta da presença de matéria orgânica, que podem chegar a um nível de toxicidez para os peixes a ponto de causar mortalidade, né? E a mortalidade por compostos nitrogenados em piscicultura, ela é mais acentuada em temperaturas altas e em pH alto. Então, quanto mais alto for o pH da região onde você tem a sua piscicultura, e quanto mais alta for a temperatura, pior é, mais nocivo, mais tóxica é a fração de amônia total, de amônia que tem ali dentro do viveiro. Então, você precisa ficar ligado, principalmente no verão, né? No verão é justamente a época em que a gente mais precisa ficar ligada em relação a essa toxicidez de compostos nitrogenados. Por quê? Porque lá no verão eu estou chegando com o meu peixe perto do peixe de abate, né? Geralmente é a época que eu vou tirar o peixe, então eu estou com uma biomassa muito maior dentro do viveiro, os meus peixes já estão mais gordos, então eu tenho mais quilos de peixe no verão do que no início do verão, né? Então, essa concentração. E aí, eu tenho mais biomassa, eu tenho maiores temperaturas
E se eu não cuido, eu tenho uma oscilação de pH muito grande por conta de fitoplâncton e por conta de presença de matéria orgânica, que é consequência. Então, se você não controla isso, você corre o risco de perder peixes por toxicidade, por intoxicação. E o peixe que morre por intoxicação, ele tem exatamente o mesmo sintoma de peixe que está com falta de oxigênio, de peixe que está asfixiando, né? Porque o que acontece? O processo de intoxicação por parte do composto nitrogenado, vindo ali da decomposição da matéria orgânica, ele entra, né, no organismo do peixe pelo mesmo lugar onde a molécula de oxigênio entra. Pelo mesmo lugar. Só que se eu tenho uma concentração de nitrito muito alta, vai entrar mais nitrito do que oxigênio. E isso vai fazer com que o peixe não consiga respirar, não consiga absorver o oxigênio. Então, ele tem um sintoma de asfixia, né? Então, ele fica boquejando na superfície, fica operculando mais rápido, né? Esse batimento do opérculo aqui, ele fica mais rápido, né? Como se eu fosse uma peixe aqui, né? E além disso, em níveis críticos, em período de exposição muito prolongados, com esses compostos nitrogenados aí em altas concentrações, começa a ter hemorragia. E aí o peixe começa a sangrar, peixe de escama, sangra pela inserção da escama, sangramento pelas brânquias, sangramento pela mucosa dos olhos. Então, é bem característico. É problemático? É problemático. E a consequência disso é o quê? É você correr o risco de ter mortalidade de peixe, mas principalmente é perder dinheiro. Imagine assim, ó, se 300 quilos de peixe morrerem dentro do mesmo viveiro, né? 300 quilos de peixe. Talvez esses 300 quilos de peixe seriam, em valores, o lucro daquele seu viveiro. Ah, mas eu tenho vários outros viveiros. Tudo bem. Naqueles outros você não está perdendo, tudo bem. Mas aquele viveiro em específico, talvez você perca o lucro daquele viveiro em específico, única e exclusivamente porque você não teve o controle de uma coisa tão simples que é a matéria orgânica. E é olhar para a matéria orgânica antes, é olhar para a matéria orgânica ao longo do ciclo de produção. E se lembrar que ela é desencadeadora de todo o efeito cascata aí, né? Então, acúmulo de matéria orgânica, produção de fitoplâncton, decomposição de matéria orgânica, consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, liberação de amônia, de nitrito, são várias reações químicas que estão acontecendo ali dentro do viveiro e que refletem diretamente no bem-estar do peixe, no estresse do peixe, no conforto do peixe e na eficiência do peixe em ganhar peso, que é o nosso objetivo. Tudo que eu venho falar para vocês aqui, ó, eu identifiquei alguma coisa, alguma pergunta que alguém me faz, que eu vejo que essa pergunta impacta no dinheiro do psicultor depois. É o tipo de conteúdo que eu tenho que trazer para vocês aqui. E se a matéria orgânica acumulada impacta financeiramente lá na tua psicultura, se a matéria orgânica acumulada vai, de alguma maneira, atrasar o teu processo de faturar 125 mil reais, eu tenho que vir aqui falar isso para você. É meu papel fazer isso. É meu papel fazer isso, é falar isso para você. Tá? Então, preste atenção com essa matéria orgânica. Olhe se o fundo... Soraya, mas o meu viveiro já está cheio. O que é que eu faço? Já ensinei. Pega um pedaço de pau, coloca... Você está com medinho de entrar no viveiro, né? Primeira coisa é entrar no viveiro, na represa. Entra... Até onde que tá, o seu pé está afundando? Ah, depois você sai tantos centímetros. Não entrou, não tem problema. Põe um pedaço de pau até onde que suja a canela do pau. É quantos centímetros de matéria orgânica você tem acumulada. Ah, mas então qual que é o ideal de matéria orgânica acumulada? É o mínimo possível. É o mínimo possível. O ideal seria que a gente tivesse um mínimo de produção de fitoplâncton com 0 de matéria orgânica. A gente não consegue ter isso. Então, assim, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros é uma camada aceitável. Acima disso, tá errado.
Você tem que buscar maneiras de eliminar isso, de remover essa matéria orgânica. Porque, ó, a matéria orgânica é o tipo de coisa dentro do viveiro que não é hoje que ela vai dar problema. Não é o dia que você coloca o alevino, mas o meu viveiro está com 35 centímetros de matéria orgânica acumulada, mas tá tudo bem, eu vou mandar vir o meu alevino. Não é no dia que você aloja o peixe. A Soraya falou que lá não tem nada a ver, faz 30 dias que eu coloquei meu peixe, ninguém morreu intoxicado. O peixe só vai começar a morrer quando a concentração de composto nitrogenado já estiver alta, ou seja, já estiver atingindo a capacidade de suporte. E aí o que acontece? A capacidade de suporte do seu viveiro vai ser reduzida se você tem muita matéria orgânica acumulada. Vou dar um exemplo em números. Eu gosto de fazer exemplo em números, fica mais claro. Se você identificou que o seu viveiro de 1 hectare é capaz de produzir 10 toneladas de peixe, tá? Vamos dizer que seu viveiro consegue produzir 10 toneladas de peixe. Então tá. Você sabe a renovação de água que ele tem, você sabe o tamanho do viveiro, beleza? Esse 10 toneladas que você identificou, que é o máximo de quilos de peixe que o viveiro é capaz de produzir eficientemente, em equilíbrio, é o máximo, como eu estou bem dizendo, é o máximo. Ou seja, é o máximo que você consegue produzir nas melhores condições possíveis de viver. Agora, se você diminui a renovação de água, a capacidade de suporte já diminui. Se você aumenta, se tiver aumento de matéria orgânica dentro do viveiro, a capacidade de suporte diminui. Se tiver muita concentração de gases nocivos, a capacidade de suporte diminui. Então, ter matéria orgânica dentro do viveiro faz com que o viveiro onde você vai botar teu peixe caiba menos peixe. O mesmo tamanho de viveiro, é a mesma renovação de água, só que cabe menos peixe, cabe menos quilos de peixe. Eficientemente falando. Eficientemente falando. Porque você pode atulhar de peixe lá dentro. Pode socar, colocar muito peixe lá dentro. Pode. Mas até onde esse peixe vai conseguir engordar? Sem morrer, sem perda, sem intoxicação, sem mortalidade. Essa é que é a diferença de quando você sabe identificar capacidade de suporte e quando você sabe todos os fatores que influenciam na manutenção ou nessa capacidade de suporte. E aí você trabalhar para isso, você trabalhar para que todos aqueles fatores estejam em sintonia, né? Todos aqueles fatores estejam dentro do ideal para o desenvolvimento do peixe, e aí sim o peixe vai consumir ração, vai engordar, vai ganhar peso, rapidinho você vai despescar, que é o nosso objetivo aqui no final das contas, né? O Paulo está fazendo uma pergunta aqui, eu irrigo meu capim com água do criatório de peixes, só isso é necessário? O que eu preciso julgar? Ureia? Paulo, eu não sei te dizer sobre exigência nutricional de capim, tá? O que eu sei te dizer é que você tem amônia, né? Então, você tem nitrogênio dentro do viveiro, só que não tem como a gente saber exatamente qual a quantidade de nitrogênio você tem dentro do viveiro, porque a quantidade de nitrogênio ali dentro, né, desse viveiro é dependente da quantidade de peixes que você produz. Então, dá para usar? Dá, mas não é um uso preciso, tá? Então, assim, ou você precisa saber exatamente a quantidade de peixe que você usa sempre, fazer uma análise da água para entender qual a quantidade de nitrogênio tem nessa água, e aí saber se está atendendo a exigência do seu capim, ou então encontrar uma outra estratégia, tá? Eu não sei te dizer se precisa usar outro tipo de suplemento. O Ayrton, oi Ayrton, Alessandro, por aqui também. Se o viveiro ficar seco por 2 ou 3 meses, essa matéria orgânica secar, vai ter problema no próximo cultivo? Ayrton, que pergunta maravilhosa. Muito boa essa pergunta. O processo de exposição do viveiro ao sol
é exatamente um dos processos de desinfecção do viveiro. Então, se você consegue, se você tem tempo hábil para deixar esse seu viveiro exposto à incidência solar, ele vai matar mesmo tudo que tem ali de matéria orgânica, e aquela matéria orgânica vai deixar de ser orgânica, ela vai mineralizar, vai virar, né, mineral mesmo, e aí ela não vai ter problema. Então, aí nesse caso, né, ficou exposto, que é o que a gente chama de deixar exposto ao sol até rachar. Essa é a definição, né? Quando você vai fazer a desinfecção do fundo, só com exposição ao sol. Então, deixar exposto ao sol até rachar. Você não vai ter problema no próximo cultivo, tá? Então, você não vai ter matéria orgânica do cultivo anterior. A questão aqui é, será que vale a pena você deixar esses 2 ou 3 meses, ou vale a pena você acelerar esse processo e conseguir utilizar o viveiro antes, né? Então, é isso que precisa ser verificado. O que ajuda bastante é você usar o cal virgem. Nas nossas aulas lá de qualidade de água, tem bem certinho explicando esse cálculo, tá? O Alessandro aqui, faço uso do probiótico, consegui baixar muito a amônia, porém o nitrito está alto. O que poderia estar causando esse pico e o que posso fazer para diminuir? Alessandro, o nitrito, ele é mais difícil mesmo de ser controlado. Vou te explicar o que acontece. O nitrito, ele é resultado do ciclo do nitrogênio, ele é resultado da amônia. Ele é resultado da amônia. Então, mesmo que você consiga diminuir a amônia, a alta concentração de amônia, na verdade, né? O peixe está o tempo todo produzindo amônia dentro do viveiro. No teu caso, dentro de tanque, né? Que é o caso do Alessandro. E como você tem uma biomassa alta, a quantidade de amônia que está sendo produzida o tempo todo dentro do seu tanque é alta. Porque você tem uma biomassa alta. E aí, se eu tenho o tempo todo amônia sendo produzida, eu tenho o tempo todo nitrito sendo produzido. Então, o que você tem que fazer? Ou você ainda assim tem que continuar usando em doses mais altas de probiótico, mas em altas concentrações de nitrito, a solução é troca de água, e assim, troca de água muito, muito violenta mesmo. E no teu caso, na verdade, é redução da biomassa, né? Então, é bem difícil o controle do nitrito por conta disso. Porque o nitrito, ele não é produzido só por conta da amônia que foi degradada da matéria orgânica. O nitrito, ele é produzido, né? O peixe respira e o resultado, né? A excreção do peixe, quando ele está respirando, é amônia. Então, ele produz amônia o tempo todo. O peixe está respirando, está produzindo amônia, está jogando amônia dentro do viveiro o tempo todo. Se eu estou colocando amônia dentro do viveiro o tempo todo, tem nitrito o tempo todo sendo produzido. E esse é o exemplo perfeito de como a gente não consegue aumentar tanto assim a biomassa de peixes dentro de um tanque só com o uso de aerador. Porque o aerador, ele traz para dentro do viveiro incorporação de oxigênio, mas ele não faz remoção de nitrito. Ele não faz remoção de nitrito, tá? O que pode te ajudar também, Alessandro, é o uso de sal, tá? Só que o uso de sal, ele não elimina o nitrito, ele consegue fazer com que o peixe resista maiores concentrações de nitrito, mas ele não elimina, tá? A solução para o teu caso aí realmente é biomassa, tá? Não tem muito aí o que fazer. Marca eficiente de probiótico para reduzir matéria orgânica. Eduardo, eu gosto muito, é a marca que eu sou parceira, que eu uso e que eu conheço, a IMEV, tá? Eu gosto muito, é o produto que eu uso. Toda vez que eu seco um tanque, é preciso raspar o fundo? Sim, Vanderlei, sim. Toda vez que você seca um tanque, não necessariamente raspar, como eu estava explicando aqui antes. Se você deixar exposto ao sol, já por 15 dias, 20 dias, aí ele já, né, deixar exposto ao sol até rachar, já é eficiente. Você pode acelerar esse processo com o uso de cal virgem.
Como posso explicar a diferença da amônia? Como assim, Claudira? Eu não entendi essa pergunta. Como posso explicar a diferença de amônia e nitrito? A amônia é o resultado da excreção e o nitrito é o resultado da quebra da amônia, né? Então, a amônia é NH4 e o nitrito é NH3, tá? Então, o nitrito é quando a amônia ela teve uma quebra, então ela perdeu uma molécula de hidrogênio, ela se transforma em nitrito. Tá? A explicação química é essa, eu não sei que tipo de explicação exata que você quer. Tá, gente? Então, vocês viram o tamanho da importância da gente controlar essa matéria orgânica, não só pensando em compostos nitrogenados, mas que, pelo visto, aqui é a grande dificuldade, né, de vocês, mas também pensando do ponto de vista de desova de tilápia, para quem produz tilápias em viveiros, tá? Em tanque-rede, a produção de tilápia, a gente não tem essa dificuldade, tá bom? Gente, como sempre, foi maravilhoso estar aqui junto com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar caixinhas ao longo do final de semana para que vocês possam interagir e eu possa responder demais perguntas para vocês e a gente continue essa interação. Porque o objetivo de todo o conteúdo que eu trago para vocês aqui é fazer com que vocês produzam peixe. Mas não só produzir peixe por produzir, por hobby, porque é lindo, porque gosta. Produzam peixe por hobby, porque é lindo, porque gosta, mas façam dinheiro disso. É isso que eu quero ver, é isso que me faz feliz em ver resultados lá dentro da sua piscicultura. Eu espero vocês na próxima terça. Tchau, tchau.